Nessa parte, nós trataremos das hipóteses ocorridas no ambiente laboral e nas condições equiparadas ao ambiente laboral e também ver quais são os impactos que os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais podem gerar na concessão de benefícios. Bora lá. A definição de acidente de trabalho está no artigo 19 da Lei 8.213 e diz que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária de capacidade para o trabalho. Então, o acidente de trabalho que não gere esse tipo de perturbação, que não traga uma perda temporária ou permanente da capacidade laborativa, ainda que de maneira parcial, não poderá ser considerado um acidente de trabalho, ainda que tenha ocorrido no meio ambiente de trabalho. A empresa ela sempre será responsável por adotar as medidas individuais e coletivas de proteção e segurança da saúde do trabalhador e também prestar todas as informações pormenorizadas necessárias sobre os riscos da operação que o trabalhador vai executar ou do produto que ele vai manipular. Isso é fundamental para que exista uma consciência de trabalho e a partir dessa consciência de trabalho o indivíduo não se machuque, né? Ele de fato esteja concentrado ali no que ele está fazendo, ciente e cioso da sua tarefa e preservando a sua integridade física, mas a empresa é responsável por fazer essa fiscalização. O Estado e o sindicato, eles vão fiscalizar o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, né? O sindicato ele pode receber denúncia dos trabalhadores e apurar e até mesmo comunicar tanto o SUS quanto o Ministério Público do Trabalho para que se adotem as medidas, por exemplo, para fechamento da fábrica, o fechamento de departamento, enfim, medidas restritivas ali relativas ao meio ambiente de trabalho para impedir que novos acidentes aconteçam com os trabalhadores. E também a ocorrência no meio ambiente de trabalho gera a necessidade, segundo o artigo 22 da Lei 8.213, que o empregador emita a chamada CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse comunicado de acidente de trabalho não significa uma assunção de culpa, não significa que o empregador foi negligente, imprudente ou imperito na situação que causou o acidente, mas que houve uma ocorrência e que ela deve ser computada para fins estatísticos, até para desenvolvimento de políticas de saúde pública relacionada ao trabalhador. As doenças ocupacionais, por sua vez, elas são divididas em dois tipos, doença profissional e doença do trabalho. Uma é relacionada com a própria profissão, né? Por exemplo, o digitador e tendinite. Né? É uma coisa que já sabe que vai desenvolver. Já existe uma série de estudos sobre lesão por esforço repetitivo e as pessoas que não adotam aí os cuidados com a questão da digitação podem sofrer. Né? Então essa é considerada a doença profissional. A doença do trabalho, ela não tem uma relação com a profissão em si, mas ela é desencadeada em função do meio ambiente de trabalho, da forma ou das condições em que o trabalho é desempenhado. Então, o indivíduo que tem que carregar peso, trabalhar em posições antiergonômicas, sob calor excessivo, sob frio excessivo, enfim, ele pode acabar desenvolvendo determinadas doenças que são consideradas doenças do trabalho. Importante também lembrar que lá no artigo 20 existe a previsão daquilo que não é considerada doença do trabalho. Então, o que será excluído? A doença degenerativa,
Aquela que é própria da constituição do organismo do indivíduo, né? Independentemente do tipo de trabalho, ele teria aquele problema, por exemplo, indivíduos que têm propensão a desenvolver hérnia de disco, indivíduos que têm determinadas doenças congênitas, tipo, enfim, problemas cardíacos, etc. Então, essas doenças consideradas degenerativas, que se desenvolvem por conta da idade e da condição do corpo, não são consideradas doenças do trabalho. Aquelas que são inerentes a grupos etários, então também doenças como osteoporose, por exemplo, se sabe que ela atinge com mais frequência os idosos, então tem lá um grupo de risco etário que vai ter maiores problemas com osteoporose, então não seria considerada uma doença do trabalho. Aquela que não produz a incapacidade laborativa, então mesmo que o indivíduo esteja doente, ele ainda pode trabalhar, ele vai exercer a sua atividade de maneira regular, normal, então não gerou incapacidade laborativa, não será considerada doença do trabalho. E por fim, a doença endêmica da região em que a atividade está sendo desenvolvida, né? Salvo se houver exposição por conta do trabalho. Então, um indivíduo que mora numa área endêmica de malária, se ele contrair malária, porque ele é habitante daquela região, isso não seria considerado uma doença do trabalho. Porém, se um jornalista vai cobrir uma matéria na região onde a malária é endêmica, ele não mora lá, essa exposição se deu por conta do trabalho, e aí sim seria considerado uma doença do trabalho. Eu peço a gentileza de vocês darem uma olhada nas previsões do artigo 21 da Lei 8.213, tem umas previsões bastante importantes lá do que é equiparado a acidente de trabalho também. Então, questões, por exemplo, de briga dentro do ambiente de trabalho, atos de terrorismo, enfim, tem uma série de previsões lá que vocês, por gentileza, peço que deem uma olhada. E quando que se considera o marco inicial, ou seja, a doença, ela é um processo evolutivo, é diferente do acidente que tem uma data e hora muito específica, uma dinâmica muito própria, né? A doença às vezes vai demorar 5, 10, 15 anos para que se apareçam os sintomas e se identifique a pessoa doente, enfim, né? Quando que a gente vai adotar então como marco inicial para essa data da doença profissional ou do trabalho, até para fins de contagem da decadência, etc. Então, são três hipóteses, né? A data do início da incapacidade laborativa, caso haja a redução da capacidade laborativa, o dia da segregação compulsória, na hipótese de uma doença, por exemplo, como Covid, né, que exige segregação compulsória, ou do dia que for realizado o diagnóstico apontando ali a existência da doença consolidada. Vai valer o que acontecer primeiro. O último ponto que eu queria destacar aqui para vocês, relativos a acidente de trabalho e doença ocupacional, é o chamado NITEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. O nome é complicado, mas na verdade é uma grande presunção em que, dado os estudos epidemiológicos que apontam uma correlação entre a doença e a atividade empresarial, já seria possível estabelecer ali, ou pelo menos presumir, a existência de um nexo causal, né? Então, existe lá no decreto 3.048, existe uma tabela que tem os CNAES, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, cruzando com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Se o segurado
receber um determinado diagnóstico e verificar que aquela CID tem uma correspondência com a atividade econômica, por exemplo, indústria automotiva e doenças de ombro, como bursite, tendinopatia do supraespinhoso, enfim, são doenças que já se tem conhecimento pelo número de casos que aconteceram, que são doenças que geram um nexo causal entre o trabalho desempenhado na empresa e a comorbidade que atingiu o trabalhador. Então, esse nexo técnico, ele admite prova em contrário, ele é uma presunção. Então, toda vez que o INSS aplica esse nexo técnico, ele vai converter um benefício de natureza previdenciária para natureza acidentária. A gente vai ver que, por exemplo, isso impacta na carência e no valor do benefício que o segurado vai receber, né? Se a incapacidade tem ou não relação com o trabalho. Então, as empresas que tiverem interesse em monitorar o seu ambiente de trabalho, né, a aplicação do NITEP é um bom mecanismo para fazer essa apuração, além de que a exclusão da aplicação do NITEP, quando a empresa consegue comprovar, por exemplo, que não era uma doença do trabalho, nem uma doença profissional, caía numa daquelas hipóteses de exclusão, ela consegue baixar a carga tributária dela, já que o fator acidentário de prevenção é calculado com base no número de doenças do trabalho e acidentes profissionais, e doenças do trabalho e doenças profissionais e acidentes do trabalho que acontecem no ambiente. Só para finalizar então, o acidente de trabalho é aquele que acontece no meio ambiente de trabalho por conta da própria dinâmica de trabalho e que gera uma incapacidade laborativa total, parcial, permanente ou temporária. A doença do trabalho, por sua vez, é aquela que é desenvolvida por conta das condições ambientais em que o trabalho é feito, e a doença profissional é aquela que já se sabe da correlação pelo tipo de atividade que é desempenhada. Por conta disso, então, ocorrendo uma relação com o trabalho, o benefício ele vai ter uma natureza acidentária e muitas vezes vai ter dispensa do cumprimento de carência, o que para o trabalhador é bastante importante, já que benefícios poderiam ser indeferidos por conta da ausência dessa carência que nós vamos estudar agora no próximo tópico.